a questão do estado civil da pessoa não interfere em nada na relação parentalidade dela. Porque filho é filho, independente de se é casado, solteiro, viúvo, sabe? Sim, e aí a gente tem essa desconstrução para poder a gente chegar na guarda. Porque a guarda é uma espécie de divisão de responsabilidades. Exatamente. E não uma divisão da pessoa em si. Tem um caso que é interessante, que todo mundo conhece, que é o rei Midas, que queria dividir a criança em 2 pratos de 2 mulheres. Sim. E aí assim ele descobre qual é a mãe, de verdade, né? A biológica ou a afetiva, né? Uhum. E aí a gente tem essa situação. O filho não vai ser dividido no meio. Não. Mas será que é justo que um só das crianças tenha esse tipo de interação com um só dos pais? Aí vem a questão que foi pensada a guarda. Hoje no Brasil a gente só tem 2 tipos de guarda. Muita gente acha que tem mais, mas só tem 2. Que é aquele que fica com uma pessoa, um dos pais ou um dos avós, a guarda única, e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, nesse ponto de vista de dividir, por exemplo, vai ficar 15 dias com um e 15 dias com o outro. E se um dos pais morar fora do país? Será que ele não tem guarda compartilhada? E pode ter uma guarda compartilhada morando em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do estado, em outro estado. Porque assim, o que vai se pesar é o poder familiar, que é uma competência, inclusive lá na Constituição e no Código Civil, que a parentalidade traz para aquela formação familiar, que não precisa necessariamente ser os pais, se existe um menor que precisa de uma proteção, precisa escolher escola, precisa escolher fardamentos, precisa escolher plano de saúde. Aquele é o poder familiar. Sim. Então, nesse poder familiar, metade da responsabilidade é de cada pai. Sim. Mas, claro que se você escolher, pode ser, eu não tenho como escolher a escola porque eu não moro aí, então pode escolher. É uma concessão, é uma forma de exercer ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois perca aquele período. Mas a gente consegue fazer, por isso que existe uma confusão com a alternada, que não existe no Brasil, mas parece muito, que é a divisão de tempo com a criança. No Brasil não existe No Brasil não tem alternada. Mas a gente faz uma divisão de tempo, principalmente eu gosto de fazer acordo também assim. Sim. Porque a criança precisa ter o ônus e o bônus com os 2 pais. Não dá pra ser um sem a bruxa ou o bruxo e o outro ser só o azeite. Concordo. Não dá. Então os 2 têm que ter a responsabilidade de exigir escola, exigir que estude, botar pra casa pra dormir, horário de dormir, por exemplo. O que a criança precisa. É uma coisa que eu acho interessante, que eu já ouvi de uma prima minha, da mãe da minha primeira filhada. Se você, na sua casa, não é opcional você tomar banho, por que você vai perguntar para a criança, você quer tomar banho agora? Não, vá tomar banho. Sim. Então, é algo que as mães e os pais têm sobre a criança, que é esse controle, esse domínio, essa guarda. Essa é a diferença da guarda única, que é uma pessoa tomando todas essas decisões sozinhas, que não quer dizer que é um direito de visita, porque o direito de visita é uma convivência da criança com o genitor ou a genitora, ou a filiação, né, dependendo do tipo de filiação. Então, essa divisão de poderes, que é uma pessoa só que decide tudo, ou 2 pessoas que estão dividindo as coisas, que pode incluir ou não a divisão de tempo com essa criança. Que eu gosto de colocar também a divisão de tempo com os avós, porque os avós fazem parte da vida daquela criança. Datas comemorativas. Então, nesse caso, se um casal se separou, o filho pequeno, vai ser guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, eles tomam decisões compartilhadas. Isso, né? Então, as decisões são compartilhadas e não eu, mãe, sozinha, decido pelo meu filho e o pai não manda em nada. Não. Aí tá errado. Não. Aí seria do outro. Cada um que tiver com a guarda, dependendo da situação, se for algo que é a longo prazo, por exemplo, escola, é compartilhado. Se for algo imediato, não precisa da comunicação prévia, autorização prévia do outro. Mas a ideia é essa, que você tenha um domínio que os 2, a criança tem um lar, né? A criança tem um lugar para ela identificar que é dela, que é o lar dela, que é a casa dela. Mas tem a situação de dividir as responsabilidades com o pai sobre aquela criança. Que também implica na pensão, por exemplo. Entendi. Se for viajar... Depende, se for para dentro ou para fora do país. É isso. Se for viajar, tem que ter, né? O pai ou a mãe, os 2 têm que estar assinados essas coisas direitinho para fazer a viagem. Para fora do país, precisa de autorização expressa dos 2, independente do tipo de guarda, inclusive. Sim. Mas, para dentro do país, tecnicamente, não precisaria. Entendi. Algumas agências de aviação perguntam ao ECA ainda, chama assistência social para questionar, mas um dos 2 pais já poderia autorizar uma viagem dentro
do estado? do Brasil. Do em si. Brasil. Ah, tá. No próprio país mesmo, ele No pode próprio país circular. pode.